Então, se por um lado nós temos a explicação da neurologia ou da biologia, vamos entender a explicação no aspecto mais emocional, mais mental, mais psíquico. Eu diria, aqui para a nossa definição assim, a depressão é a doença da vontade. Tá? Você tem vontades, você tem querer, você tem desejos, você tem impulsos dentro de você. Então esse desejo, essa vontade está de alguma forma sendo prejudicado. Como é que isso se prejudica? A doença da vontade vai acontecer assim. Quando você quer muito uma coisa, você está afim daquilo, pô, você quer aquilo, você gosta tanto daquilo, ou você está com tanta vontade de fazer aquilo, mas não pode. Não faz. Não faz porque primeiro você tem que cuidar dos filhos, primeiro você tem que resolver esse problema, você tem que isso aqui, você tem, olha a moral, olha o que é certo, o pecado, o errado, não pode, ou não pode isso, não dá, não tem... N motivos. Os mais infinitos possíveis. Então, doença da vontade. Eu quero aquilo, mas não vou fazer. Não posso fazer por razões infinitas. Aí depois você tenta criar os seus próprios exemplos. São tantos os motivos que impedem você de fazer uma coisa que você está afim e não faz, que nem adianta eu começar a citar aqui. Ou o contrário. Mas também sendo uma doença da vontade. Como é que é o contrário? Você não quer fazer aquilo. Não estou afim. Vai lá. Não estou afim. Não faz. Não quero fazer. Mas é para agradar o fulano, para não sei. Aí você vai e faz. Contra a sua vontade. Tá entendendo? Doença da vontade. Eu gostaria de que a gente não falasse depressão. Vamos falar doença da vontade. Porque a depressão é isso. É a doença da vontade. Eu quero muito X, mas não posso, não devo, não quero, não tem como. Não dá para ser agora, aí você fica chupando o dedo. Mas queria, mas não faz. Ou você não quer, mas se obriga a fazer. Eu gosto muito da seguinte comparação, da seguinte analogia. A sua casa tem os sistemas de encanamento, não é? No banheiro, no vaso sanitário, no chuveiro, na pia da cozinha, na pia de você escovar o dente. Bom, tem um encanamento aí da sua casa. De repente o encanamento está entupido. Então você não abre mais a torneira, porque pode abrir a torneira até, mas se está entupido, vai começar... A água não vai passar ali, está entupido o cano. Está entupido. Não vai nem vem, tem que chamar um desentupidor, ou você tem que pegar lá aquele desentupidor manual, tem que fazer alguma coisa. Porque o cano entupido, a água não vai nem vem, nem nada. Não é? O cano está entupido. Depressão. O cano da vontade está entupido. Por isso que eu disse agora há pouco. Aí, pô, eu gostava tanto de andar de bicicleta, mas eu estou sem vontade. Eu gostava de acordar cedo, assim, caminhar. Não estou mais com vontade de fazer caminhada. Ih, Cris, eu cuidava tanto da minha comida, eu fazia a minha comidinha assim, comida natural, gostava de fazer uma salada, etc. Ah, eu estou tão sem vontade, hoje eu estou esquentando ali um macarrão instantâneo e só, não estou com vontade de cozinhar, não estou com vontade de trabalhar, não estou com vontade de nada. O cano entupiu. O cano da vontade. Olha que coisa, olha como a gente faz com a nossa mente, com a nossa emoção e com a nossa vida. E agora você já nem mal começamos a apresentação, mas você já está entendendo o que é depressão. Você estava tão afim de se dedicar àquilo, de repente era um projeto de vida, algo que você queria estudar, uma faculdade, um curso, e não fez. E aí você não fez porque o papai não queria, ou na época disseram que não era certo fazer isso, ou eu acho que eu não devia porque eu aprendi, aí você não fez. E tinha vontade, mas deprimiu a sua vontade aí dentro. Ou não estava nem um pouco afim de fazer aquilo, sei lá, eu já tive caso, a pessoa casa
a contragosto, não queria casar, mas já tinha assumido o compromisso, já tinha acertado tudo, então vamos lá, né? Já está até com a data do casamento marcada, foi lá e casou. Não estava mais com vontade, mas foi lá, fez. O que os outros vão pensar? Agora vai ter que desfazer o casamento, agora vai ser aquele problema todo, como é que vai ser? Então a pessoa não está com vontade, ela deprimiu, olha a depressão, deprimiu a vontade dela para satisfazer os caprichos dos outros, o que os outros vão pensar, né? Então, isso tudo, a depressão, além de causar todas essas situações, isso gera um baita de um problema. Baita de um problema, você não faz ideia do tamanho do problema que é a depressão. Por quê? Porque quando você tem alguma doença que não seja depressão, desde um simples resfriado até uma doença mais grave, sei lá, um câncer, por exemplo, como é que a pessoa fica? Qual é o emocional da pessoa? Ela faz de tudo para se livrar daquilo. Você pega um resfriadinho, uma gripe qualquer, Deus me livre, me dá um remédio logo, eu não posso ficar gripada, pelo amor de Deus, eu não quero, né? Você já toma um remédio, já toma o chá que a avó ensinou, já passa um Vic Vaporub no peito, já faz de tudo para não ter aqueles sintomas da gripe, do resfriado. Não é assim, gente? Ou você gosta? Não, eu adoro, Fizarmida, você não sabe, eu sou diferente, eu gosto de ficar gripado. Eu nunca conheci ninguém que falou isso para mim, a gente detesta, a gente não suporta, né? A gente não suporta, deixa eu me livrar disso quanto antes. Quanto mais uma doença mais grave, você vai fazer tratamento, busca uma terapia alternativa, vai na benzedeira, sei lá, você quer se livrar daquilo. Agora a depressão. Nem isso, a depressão não. Eu não falei para vocês que a depressão é a doença da vontade? Então, a pessoa deprimida, ela não tem vontade de mudar. Por isso que eu disse que é um baita de um problema. Além da pessoa estar com problema, já não basta ser o problema tal como é. Mas eu não... Então vamos caminhar, vamos tomar sol, vamos sair para mudar um pouco, abre essa janela... Vamos mudar de vida, sai dessa depressão. Tô com vontade. Tá entendendo a dificuldade, gente? Tá entendendo a dificuldade? Qual é o calcanhar de Aquiles aí dessa problemática toda? Então é uma coisa muito grave. E como é que vai fazer? Vamos imaginar que você está me ouvindo agora e tem a depressão. Como é que vai fazer? Porque a depressão é a doença da vontade. E eu não estou com vontade de sair dessa falta de vontade. Tá meio que bom assim. Então, nesse momento, se for o seu caso, obviamente, e se não é o seu caso, você pode orientar quem passa por isso, você não pode mais depender da vontade. Porque a vontade quebrou. Quebrou. Você não pode... então, a hora que me der vontade, eu vou fazer... Não, esquece. A sua vontade está quebrada. Não há que esperar absolutamente nada da vontade. A questão aqui é usar a sua razão. Seu pensamento. Razão e pensamento. Se você for esperar ter vontade para começar a lutar contra a depressão, não vai nunca, porque eu já acabei de explicar, desde o começo, eu estou construindo aqui uma linha de raciocínio, né? Então agora você já entendeu. Realmente não dá para esperar eu ter vontade de sair da depressão, porque a vontade não vai vir, porque a depressão é a doença da vontade. Como é que eu vou fazer? Então não espero nada da vontade. O começo de tudo, vamos dizer assim, o chute inicial na bola, igual quando o juiz começa lá o jogo, né? Aí dá o primeiro chute na bola. Então, o primeiro chute na bola para você começar o jogo de virada contra a depressão é não esperar a vontade vir.
puramente um processo racional. Você precisa entender, porque você pode estar deprimido. Quem sabe você está me ouvindo agora, você está com depressão, mas você não ficou burro, né? Você está inteligente ainda. Você ainda tem um cérebro que funciona. Você ainda é capaz de entender o que eu estou falando, não é verdade? É verdade, velho. Nós temos, aliás, na história, muitos filósofos por um mau direcionamento mental que eram extremamente depressivos. Você pega Jean-Paul Sartre, também, olha o que o cara vai escrever, o ser e o nada, né? Vai defender o niilismo, olha o conteúdo mental que o sujeito cria. Era um cara muito deprimido, muito depressivo, mas extremamente brilhante e inteligente. Posso não concordar com as ideias de Sartre, mas se você ler os textos dele, você fala, pô, o cara é muito inteligente. Para entender o livro, você tem que fazer uma faculdade inteira só para entender uma única obra dele, o Ser e o Nada, que é uma bíblia assim. O cara é muito inteligente, mas extremamente depressivo. Nem recomendo que leia. Você começa a ler a obra dele, você começa a ler Kafka, por exemplo. Deus me livre ler Kafka. Eu entrei em depressão depois que li a Kafka. Eu li rapidinho assim, tentei entender. Não dá, né? Mas é um cara inteligente, produziu obras literárias muito interessantes, mas tem que ter estômago. Então, você está com depressão. Ok, mas você é inteligente, cara. Você não parou de pensar, não parou de raciocinar. Então entenda isso, tá bom? Vamos para o próximo passo? Já entendeu, porque você é muito inteligente, eu sei que é. Então já entendeu. Não adianta esperar a vontade vir, a vontade não vai vir. Você tem que agir pela razão, pelo raciocínio. Tem que pensar que isso não vai te levar a lugar nenhum. Tem que pensar que o estado mental que você se encontra não só te prejudica, como prejudica os seus familiares, prejudica as amizades, prejudica tudo, prejudica a sua carreira, prejudica a sua prosperidade, prejudica a sua saúde. Acabei de falar que cai o seu sistema imunológico. Então vamos raciocinar. Eu não vou mais esperar a vontade vir e vou começar a fazer o que tem que ser feito. Porque é assim que tem que ser. Então, eu falava que a depressão, a doença da vontade começa quando a sua vontade é deprimida, quando você coloca a sua vontade para baixo. E cá entre nós, né, gente? Abandono do amor próprio, não? Quando você se força a fazer uma coisa que você não está afim, mas tem que fazer por causa dos outros. Ou quando você não está afim, mas faz por causa dos outros. Esse é o cúmulo da falta de amor próprio. Então, chega um momento, e o momento é agora, enquanto você está aqui me ouvindo, que você precisa se determinar que vai parar de viver em função das outras pessoas, parar de viver em função das situações, parar de viver, pelo amor de Jesus, parar de viver em função das expectativas alheias. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida.